Já faltou água no seu condomínio? O elevador anda parando no seu condomínio? O grupo gerador funciona quando falta energia? Seu condomínio pode estar caindo e você não sabe. Tempo de Condomínio. Olá, sou Diego Oliveira, da Rede Unicom. Estamos iniciando mais um programa Tempo de Condomínio. Como eu falei, estamos falando também aqui com vários especialistas sobre manutenção preventiva. Eu tenho a grande honra de receber aqui na nossa bancada esses grandíssimos amigos, especialistas aí em manutenção preventiva, Frederico Frota, da empresa Megagem, e o Felipe Brígido, da Ícone Elevadores. Sejam bem-vindos, meus amigos. Frederico, fale aí para os nossos ouvintes um pouco mais aí da Megagem, das suas soluções aí para o mercado condominial. Gostaria de agradecer a participação de todos aí. E a gente é uma empresa focada em manutenção de grupos geradores e bombas. Bombas de recalque, poço, dreno, pressurização. E o nosso foco realmente é atender a contratos em regime de visitas mensais, né? Tudo documentado, tudo bem documentado para que a gente faça um relatório de integração no início e venha acompanhando o dia a dia para trazer êxito aí nas grandes mudanças e evitando, assim, surpresas, né? Daqui a pouco a gente vai falar de falta d'água, de grupo gerador, de energia. Passar a palavra aqui para o meu amigo Felipe Brígido. Seja bem-vindo. Fala um pouco também da Ícone Elevadores, Felipe. Beleza, Diego. Brigadão. Prazerzão enorme estar aqui com você, Frederico, grande amigo também. E parabenizar primeiramente no formato, né? Obrigado. Formato podcast, a honra de a gente estar podendo participar. Ficou bonito, ficou o estúdio? Ficou bonito demais, estiloso, viu? Você que ainda não está seguindo o Tempo de Condomínio, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, tá? Vai lá na curtidazinha, dá o like. Se não está gostando, dá o dislike, porque engaja também o programa. Mas fala aí pra gente um pouco da Ícone Elevador. Eu acredito que a Ícone seja a maior do Norte e Nordeste, uma empresa genuinamente cearense, né? Exatamente. A Ícone tem mais de 24 anos de atuação, né, no estado do Ceará. Realmente somos líderes. Nosso foco é em manutenção preventiva, corretiva. A gente também trabalha com soluções verticais ou forma geral, né? Então, a gente fornece também equipamentos para acessibilidade, para grandes empreendimentos. Enfim, toda a gama que envolve esse tipo de equipamento. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo aí. A gente fez um briefing aí apresentando essas duas empresas maiores aqui do nosso mercado. E eu tive cuidado de trazer essa perspectiva de itens que impactam diretamente na rotina e no dia a dia dos moradores quando não bem acompanhados, quando não existe uma manutenção preventiva. Eu começo contigo, Frederico. Você que tem mais de 20 anos aí de trajetória nesse mercado, já viu de tudo e continua aprendendo, né? Então, esse canal ele é feito para trazer experiências, né? Conteúdo extremamente relevante para o dia a dia dos síndicos, das síndicas, dos gestores condominiais. Mas o que você pode falar aqui para o nosso ouvinte, quanto se pode economizar com uma boa manutenção preventiva, independente do equipamento, independente da área, porque a gente sabe que a corretiva é muito cara, né? A economia da preventiva já é adotar as práticas, né? De trazer tecnologia, de trazer boas práticas para as manutenções. Então, após a gente fazer uma integração, independente do prédio ser novo ou ser um prédio antigo, eu não gosto de usar a palavra velho, eu costumo até brincar. Um cliente meu falou sobre a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel, ela é velha ou ela é antiga, né? Verdade. Então, assim, qual é o local mais visitado do mundo? Então, a gente precisa ter essa visão. Então, eu preciso ter prédios que podem ser antigos ou novos, mas todos eles precisam estar dentro de um padrão que a gente adota. É um padrão nosso. Então, para adquirir esse padrão nosso, a gente vai precisar fazer investimentos? Sim. Mas é uma corretiva? Não. São adoções de práticas que a gente vai conseguir dar uma seguridade. A gente precisa vender segurança. A gente não vende manutenção de gerador de bombas. A gente vende a segurança de não ter um problema de ficar sem o equipamento que eu contratei para aquilo. Então, eu não posso... eu costumo dizer que tem duas leis que a gente tem que fazer para que a gente exista.
São duas leis. Não pode faltar energia e nem pode faltar água. Então, assim, é radical. E quando falta energia, às vezes por uma falta de manutenção no gerador, impacta diretamente aqui no equipamento elevador. E aí você está chegando do seu trabalho, ou está indo, está vindo almoçar, chega lá no pilotis, na recepção, o elevador parado, subir aí 18 andares, Felipe. O que você pode falar sobre a manutenção, as boas práticas de uma boa manutenção do equipamento de elevador? Inclusive, nesse período chuvoso, são constantes, né, as ações de correção e corretivas também. Com certeza. Primeira coisa, não deixar faltar a luz, né? E o gerador tá em dia, né? Porque se Verdade. o gerador não funcionar, o elevador nem adianta ligar para a ícone, que nós não temos como fazer mágica, né? Primeiro contrata a megagem, depois fala com a ícone. Ou então faz o combo, né? Faz o combo, exatamente. Já ia falar isso. Exatamente. Mas assim, tendo a energia, né? O gerador e tal, a gente precisa se atentar muito, principalmente nesse período, como você falou, de chuvas, né? Tem muita oscilação de tensão elétrica, tem problema também de infiltração de água, muitas vezes, né? Então, isso tudo afeta o elevador e, logicamente, esse tipo de intercorrência vai afetar o funcionamento, né? Então, é importante verificar esses itens externos e, logicamente, a empresa fazer a sua parte, que é a manutenção preventiva. Acredito que muito similar à parte de bomba e gerador, tem que prevenir primeiro para você evitar que o equipamento quebre, né? Lógico que com esses fatores externos, às vezes não tem o que você fazer, mas você pode minimizar os efeitos, né? Assim, os As danos, ocorrências, né? os danos ao usuário, né? Bom, a gente quando fala em contrato e uma empresa contratada, existem aí vários aspectos que o gestor analisa e às vezes com pressão dos moradores. Então, essa conversa também vai direcionada para você, morador, porque quando esses sistemas que eu acabei de falar não funcionam e vão impactar diretamente no teu dia a dia e vem a pressão para o síndico. Por que contratou essa empresa? A gente paga muito caro e aí na hora de precisar não tem a empresa. E o que a gente vê muito no mercado, Frederico e Felipe, é que muitos síndicos, infelizmente, não conhecem sequer o processo de uma manutenção preventiva, analisam o preço, né? Os requisitos operacionais, os técnicos especialistas que estão por trás da empresa, os engenheiros habilitados, né? E os profissionais habilitados para prestar esse serviço. Eu já me deparei com empresa que nunca visitou o condomínio e apareceu lá que foi feita uma visita técnica e que teve um checklist, enfim. Então, qual recado você pode dar, Frederico, no tocante à verificação? O que o síndico, antes de fazer essa contratação, quais são os indícios de que aquele equipamento não está tendo a manutenção adequada ou não está realmente funcionando de forma adequada? E falando de gerador, existem alguns critérios, algumas regras que devem ser obedecidas e rotinas de ligar, de testar, né? O que você pode falar aí sobre isso? Antes de tudo, sendo bem generalista, antes de você contratar qualquer coisa, você tem que estudar. Sim. Então você tem que, se você não está inserido no mercado, mas você caiu do nada. Chamaram lá, vai ser síndico, é você mesmo. Tem muito síndico hoje que atende, a gente tem situações de arquitetos, advogados, além do síndico orgânico que acaba caindo ali de paraquedas, que por uma situação ou por outra vão ter que fazer essa nova atividade ali, né, dentro do seu dia a dia. Mas que buscam, que estudam, que vão para o mercado, que se orientam, que chamam as empresas. Muitos poucos síndicos chamam as empresas no condomínio para conhecer os ambientes, conhecer as instalações. Então a coisa fica muito de relatório, quando tem relatório, né? Quando tem. Exato. Quando tem relatório fotográfico, quando tem alguém explicando alguma coisa, quando tem um grupo de gestão. Porque todos os meios que a gente puder fazer para que a gente agregue ao síndico, mesmo que ele não tenha essa percepção de chamar, ou que crie, de repente, até dê um entusiasmo, né? Para que a gente possa dar valorização para a gente defender algo que a gente presta manutenção e vender segurança, a gente tem que dar primeiro conhecimento. Sim. Então, tenho que levar o máximo possível vídeos. Então, a gente, nas nossas práticas de manutenção, a gente gera muito vídeo, manda para o cliente verifica. Então, de repente, um equipamento que tem que ser consertado, uma coisa é você falar
é o papel, está no papel, até a foto, ter escrita. Outra coisa é você fazer um vídeo explicando. Não era para estar assim, era para estar. Ou até mesmo indo lá, em loco, isso, e demonstrar para o cliente. Isso, né? e mostrar também qual é qual é o ideal que a gente busca. Então, existe um padrão? Existe. Por que existe esse padrão? São 20, 30 anos desenvolvendo para que a gente chegue em algo que traga segurança. No final das contas, tudo é segurança. E diante aí de 20 anos, 22 anos, quais são os erros que ainda se continua cometendo em relação a essa prática de contratar errado, ir pelo mais barato, não analisar o todo, né? Até porque a gente está falando aqui de equipamentos que, na maioria das vezes, são os mais caros no condomínio. Se for falar elevador e grupo gerador, dependendo do condomínio, é o equipamento mais caro, né? É um patrimônio que fica e tem que ser cuidado, porque a construtora entregou, aí agora é com o síndico, é com o grupo gestor, e se você não estiver fazendo a preventiva, até garantia não é garantido para você, síndico, gestor. E aí indo para o elevador, que é um equipamento, é o mais caro, né? Muitas das vezes chega a ser o mais caro. Tem peças que tem um valor realmente um pouco mais elevado, né? Assim, placas eletrônicas, inversores e tal. E o que a gente vê, Felipe, é que tem muita empresa hoje dizendo que faz a manutenção, mas será que está tendo essa manutenção? Como o gestor que está acompanhando aqui o nosso programa, ele pode identificar vícios, possibilidade de algo que não é para estar acontecendo se estiver tendo uma manutenção de acordo. Sim. Até complementando o que o Frederico estava falando, em relação a você pesquisar, né? Realmente você tem que ter uma pesquisa. Tem empresas diversas no mercado, né? Logicamente você tem algumas mais conhecidas, outras menos, mas é importante você ver a estrutura da empresa. A gente sempre gosta de chamar o síndico, o administrador, para a nossa casa, né? Lá para a empresa, para ver a estrutura que a gente tem, almoxarifado de peças, laboratório técnico que nós temos, né? Com engenheiros. Então, tudo isso demanda, é um valor agregado também que a gente entrega, né? Então, a gente tem mais rapidez no atendimento, resolução mais rápida, né? Uma série de coisas. E o que você falou é interessante porque muitas vezes acontece, o técnico até passa lá no condomínio. Ele faz a ficha, olha ali rapidinho, porque ele tem muito equipamento para fazer e pouco tempo, né? Então, a gente deixa a relação hora técnico, equipamentos por técnico. Se o síndico quiser acompanhar, não seja único, ícone, perdão. Se ele quiser acompanhar um checklist, uma prevenção aí, começar com o Felipe, depois eu pergunto a você, Frederico. O que ele tem que exigir do técnico que vai fazer aquela inspeção de rotina, aquela preventiva? Quais seriam os pontos principais aí? Pronto. Logicamente, alguns pontos internos o usuário comum, o síndico, não pode acessar, porque precisa do especialista, né? O técnico de elevador, ele tem um treinamento para acessar o topo da cabina, os procedimentos de como fazer esse acesso. Mas questão de limpeza de casa de máquina, limpeza de fundo de poço, ajuste das portas, botões, né, se estão todos funcionando, indicadores, essas são coisas, cabo de tração, né? Que é para estar dentro daquele checklist, vocês deixam um formulário, como é que funciona a entrega dessa visita? Sim. O técnico ele tem um checklist que ele vai fazer mensalmente e tem uma ordem de serviço que é entregue ao condomínio, tudo com tudo que ele verificou e alguma observação, caso tenha. Tempo médio aí de um condomínio para o outro, de uma visita assim, que atenda a todos esses depende, logicamente, do tamanho do condomínio, quantos elevadores, quantidade de paradas, mas em média uns 2 horas por equipamento. Então, o cidadão que chegou lá e passou 15 minutos, ele não fez nada, não. Ele só subiu, desceu, foi no andar de baixo, de cima e tchau, e assinou a ficha. Como é que funciona lá na Megage? Passeou e ticou, né? Exatamente. Ele tomou um café lá do cafezinho do funcionário e foi embora. É um formato que evita esse tipo de prática de chegar lá, bater o ponto e sair. É um checklist que ele é travado, né? Então, o checklist ele vai ter os pontos que eu tenho que checar, vai ter as informações que eu tenho que colocar, tensão, amperagem, horas de funcionamento. Aí lá vai estar me pedindo cada passo a passo desse, ele vai travado. Eu não consigo ser genérico, eu não consigo passar direto. Tem como ele inventar também. Eu tenho que botar fotos, botar a situação do equipamento. Isso vai trazer uma porcentagem de coisas que estão pendentes, muitas vezes por conta de autorizações de cliente, ou então por conta de tempo de aprovação e tempo de execução. Então, isso tudo vai estar para estar no checklist, né? No checklist padrão. Fora o checklist padrão, tendo alguma avaria, tendo alguma demanda
se não foi ainda informado, se não foi ainda notificado em OS para que seja dado a gestão cabida, a pessoa vai ter que abrir um OS para aquilo. Então, não eu só vi porque agora eu vim fazer a minha tarefa mensal, né? Vamos dizer que seja mensal. Então, aquilo lá vai estar... Será que está precisando de um óleo diesel? Será que tem um vazamento? Então, aquilo tudo vai ser traduzido em quê? Além do tempo do checklist, a gente ainda vai ter que levantar a OS. E se for de emergência, a gente já vai ter que correr com a ação. Então, entrar em contato, mandar um vídeo, dizer da necessidade, porque a máquina ficar inoperante. De repente, uma bateria que está com um terminal quebrado, eu estou com o gerador inoperante, né? Terminal de bateria. Então, assim, são pequenas coisas que muitas vezes a gente até atropela. E os sinais? Os equipamentos, como ser humano, eles demonstram sinais que estão lá em fase de uma correção realmente ativa. Para o gerador e para o grupo de bombas, que a gente ainda não falou. Para o síndico estar acompanhando aqui. Quais seriam os sinais que esses equipamentos podem apresentar e quais os pontos principais que devem ser observados pelo síndico para quando for necessário, principalmente o gerador, ele na hora de acionar não funcionar, que acontece muitas das vezes, né, Frederico? Esses sinais, assim, para ficar a cargo do cliente realmente é muito complicado. Porque são sinais que ou eu tenho que gerar esses sinais, eles têm que ser autônomos, né? Eu tenho que botar um alarme para tocar em uma determinada situação. Eu tenho que fazer um bom treinamento para que alguém, de repente, cheque a cisterna, cheque o tanque do gerador, cheque pontos que são de checagem que não precisa ser técnico para checar. Pode ser o síndico, pode ser o zelador, pode ser... Existem os quadros de comando, né? Sim. As iluminações que, de alguma forma, já te dão sinais de que o sistema... Se isso estiver habilitado, né? Então, assim, acontece na megagem dessa forma. A né? gente padroniza justamente para que a gente tenha o feedback do que o quadro fale. Eu costumo dizer que um quadro que ele no mínimo, ele tem que dizer algum sintoma. Porque senão o sintoma vai ser a própria falta d'água. O gerador ele tem que me trazer algum sintoma, senão vai ser a falta de energia. Então, para que a gente não chegue nos sintomas, na pior hora, a gente precisa primeiro treinar os clientes. Então, a gente disponibiliza com mudança quando muda o pessoal que está treinado, de repente muda o zelador, muda o porteiro, muda de síndico. É por isso que a gente precisa de uma interação. Além de a gente ter um grupo de gestão com cada contrato, a gente precisa dessa interação, esse feeling que a gente não consegue provocar. O cliente tem que, na demanda dele, na necessidade dele, estar nos comunicando. Aí a gente faz um treinamento básico, nos locais, lógico, que tem segurança para acessar, que o síndico pode acessar, que uma equipe do condomínio pode acessar, a gente junta o pessoal da noite com o do dia, prédio para reunir para fazer um momento só, né? Então... E, Felipe, é muito difícil quando não existe a integração com o cliente, né? Quando você está lá com a sua manutenção preventiva de acordo, seguindo lá as regras e as normas técnicas, mas sempre você vai precisar de uma contrapartida, de uma liberação, Sim. ou de um entendimento, ou de um ok do cliente. Sim. Fala se você já passou, tem passado por essa dificuldade e o papel realmente decisivo do gestor, o síndico ou a síndica, de estar sempre integrando com o parceiro, com o fornecedor. Sim, e às vezes acontece também de você estar alinhado com o síndico, com a equipe ali, de repente mudou o síndico, aí o síndico muda a equipe, aí desalinha tudo, né? Sim, a gente, acontece. A gente tem até um... É o novo cliente, né? O novo síndico o que eu ia dizer, como se fosse o novo cliente. É o ditado que a gente tem lá. Mudou de síndico, mudou o cliente, mesmo sendo o mesmo condomínio, né? Porque às vezes tem uma continuidade, é do mesmo grupo, mas às vezes uma oposição, uma pessoa que pensa diferente, não entende, pensa que tá caro, eu quero reduzir custos e tal, e às vezes não sabe direito o que é feito, né? Que está por trás de tudo. Né? Então, como o Frederico falou, você tem que ter essa proximidade, tem que passar, então a gente é muito transparente para mostrar o que é que a gente faz, quais são os problemas dos equipamentos, né? Alguns sinais também que a gente pode ver, elevadores tem a questão da defasagem tecnológica também, né? Então, com o tempo, 10, 15 anos, o equipamento ele já está defasado, né? Hoje em dia, um celular com 2, 3 anos, a tecnologia ela muda rapidamente, né? Isso, então fica defasado, começa a ter mais dificuldade de fornecedor de peças e, enfim, começa a dar mais defeitos também, que é comum, igual um carro, né? Você tem um carro de 1, 2 anos, seminovo ali,
é show, você faz a manutenção direitinho. Depois de um tempo, mesmo você fazer a manutenção, a tendência é que ele vai tendo mais manutenções, né? Tem que trocar mais peças, o elevador não é diferente. Então, a gente indica muitas, também a gente é a empresa que mais faz modernização, né? Que é um segmento que está muito forte hoje em dia. Muitos condomínios antigos, né? Não velhos, como o Tem Federico. um nome bonito para isso, é o retrofit? Muitos chamam de retrofit, né? Às vezes o pessoal pensa o retrofit como um embelezamento, né? Você troca o teto, bota lâmpada de LED, ventilador, um piso novo, dá um polimento ali, uma pintura se for pintado, e enfim, aí o pessoal, pô, tá bonito o elevador, mas lá no quadro de comando tá a mesma coisa. O quadro tem que ajustar. Seria modernização, né? Modernização não no âmbito de jardinagem, né? Porque de paisagismo. Quando você vai para quando a gente vai para condomínio, geralmente você muda uma fachada, você faz a parte de paisagismo, então assim, não tem tudo é aprovado, tudo dá certo, tudo fica. Agora assim, o que não é visto, pronto, mas eu acho que bomba e elevador são as últimas que ficam mais pro final, né, para fazer agora sim, a modernização. Mas isso é o papel da gente, né? Sim. Então a gente o que é que a gente precisa ter como empresa? Fale aqui para o nosso síndico que está te acompanhando aí. Pronto. O que é que a gente precisa ter como empresa que está ali? A escolha de estar ali geralmente é do próprio síndico, né? Sim. Então, se a gente está lá representando, independente de mudar de síndico ou não, a gente tem que ter uma postura de trazer segurança. Quem tem que trazer é quem está contratado, não é o síndico que vai gerar essa segurança. E trazer para o colo e gerar relacionamento e conquistar a confiança que quando muda o síndico, tem que mostrar o que precisa. Quando muda o síndico, você tem que primeiro ter essa proximidade, né? A grande questão é o seguinte, se eu não consigo transferir o sentimento de segurança para aquele local, eu não posso estar dentro daquele local. Então, se eu não... Acontece, Frederico, de entregar o contrato? Acontece. Porque não tem essa integração? Já aconteceu lá na Ícone também, acontece. Acontece por quê? Porque eu não tenho que... Como é que funciona aquela lei lá que eu falei? A lei para ti é ir de volta, né? Garantir ir de volta. Sim. A minha lei não pode faltar água nem energia. Então, se a minha lei vai me atingir... Você não pode garantir que não vai faltar água nem energia. O propósito para que eu fui contratado não vai ser entregue. Então, não vai ser entregue por causa de quem? Sim. Por causa da nossa equipe, por causa da nossa conduta, dos padrões que a gente vem trazendo. A gente já está com tudo relatado, tem integração, tem OS, tem tudo, está tudo documentado. Aí tá Mas precisa de uma autorização. Certo. Aí do outro lado, né? Pronto, aí está tudo bem definido. E aí o outro lado não dá contrapartida. Sim. Eu acho que não é questão só... Acho que não é dinheiro, não é isso. Quem quer fazer, faz. A gente cria o plano, a gente faz o plano de contingência, a gente faz as condições minimamente para que as coisas corram. Agora não pode você simplesmente negar que não vai fazer porque não tem, porque não pode. Então, assim, essa não é a minha função. Eu não sou síndico para estar lá deliberando, né? É isso mesmo. Eu tenho que trazer material, vídeos, compor, fazer reuniões, fazer o que for necessário e para que a gente venha a evitar a dar oportunidade para que o síndico contrate uma nova empresa, ou tenha uma nova experiência, né? Porque às vezes é questão de confiança, às vezes o cara não... Será? Eu não consegui transparecer segurança, confiança para que a gente conseguisse avançar, o problema pode estar conosco, né? Felipe, e mito ou verdade? Elevador parou. Tô lá com os usuários lá presos na cabine. Procedimento padrão de segurança. O que é que você pode falar aí para os nossos ouvintes? O elevador não é manutenção não vou nem dizer que seja daí, que é do concorrente. Sim. Tá lá preso. Postura. Primeira coisa é ficar tranquilo, né? Logicamente é desagradável, a gente sabe, né? Que você ficar num espaço confinado, mas não se preocupe que ele não despenca, não falta ar dentro da cabine também. Primeira coisa é comunicar, se você estiver lá no celular, ligar para a empresa, se você tiver o contato. Né? Tem que ter obrigatoriamente dentro da cabine? Na cabine tem a capacidade da cabine, né? Quantas pessoas, quantos quilos, é para ter a empresa, o número de contato 24 horas. E aí você pode ligar, ou você contacta a portaria, para a portaria ligar, e ficar tranquilo, e a empresa
com a gente tem prioridade número 1, né? Quando é passageiro preso. Então, o técnico que estiver mais perto do local, ele vai atender. Então, geralmente, é rápido. Logicamente que para a pessoa que está dentro, parece uma eternidade, né? Mas é coisa de poucos minutos. O técnico ele vai estar no local para poder resgatar. Quando a pessoa não consegue ter realmente aquela paciente, tem pessoas que têm problema mesmo de estar em ambiente, sim, o colega tem que de alguma forma ajudar e balançar, pular. Isso não pular, ajuda, né? Não ajuda, não. Você pode, se tiver alguém no condomínio, um zelador, um porteiro, que possa ficar ali, se a pessoa estiver nervosa, né? Antes do técnico chegar, pode ficar ali conversando. Fique tranquilo, eu estou aqui, o pessoal está vindo e tal. Então, é uma coisa que acalma, né? Geralmente tem um interfone, sim, para ter, né? Um interfone sim, para acionar diretamente a portaria. E isso é importante estar sempre testando também, né? Sim. É um acessório, mas é que é essencial, né? É um item de segurança também. Muitos têm câmeras, que isso é a parte do elevador. A gente só acompanha as empresas quando tem instalação de câmera. O condomínio solicita que a gente acompanhe, porque tem que acessar o topo da cabine, como eu tinha explicado. E a gente faz o procedimento junto com a empresa, mas a gente não mexe em câmera. Agora, o interfone, sim. O interfone, a gente trabalha, é um acessório que a gente... que o elevador tem que ter, né? Que aí tem aquela segurança exatamente se você não conseguir o contato telefônico, o sinal, você tem o acesso ali com o botãozinho para poder falar com o porteiro, comunicar o que aconteceu e ele vai fazer o procedimento adequado. É comum a equipe ser treinada, vocês trabalham essa parte da capacitação, do resgate? Do resgate no condomínio. Hoje em dia a norma teve uma mudança, né, na norma de elevadores, proibida, permitida só para empresas especializadas e o corpo de bombeiros, né? Então, se o porteiro, o ASG quiser fazer esse procedimento, não pode? Não é indicado e nem é feito mais. Antigamente, há muitos anos atrás, até se fazia, a norma permitia, mas hoje em dia não pode mais. E até é questão de segurança. Sim, tudo total, vai evoluindo, né? Total. Não que seja provável que aconteça, mas não é uma pessoa especializada. Mesmo que você fez um treinamento rápido, não é igual um técnico que ele tem horas e horas de treinamento e prática, né? Sim. Então a gente não indica, não. Gente, a gente está terminando aqui a nossa entrevista, né? Tive a grande honra de receber aqui o Frederico Frota, da Megagem, Felipe Brígido, da Ícone Elevadores. Para a gente finalizar, começando por você, Frederico, para o nosso síndico, para a nossa síndica que acompanha aqui o nosso programa, qual a dica, qual o recado, a mensagem final que você pode dar para eles em relação à manutenção preventiva desses equipamentos que você domina aí, o grupo gerador e o sistema de bombas, como você falou, a lei é essa, não pode faltar energia, não pode faltar água. E como é que eles fazem para não deixar isso faltar no condomínio deles? Essa busca do conhecimento, eu estou totalmente disponível. A gente apenas trabalha com contratos, de fato. Mas na capacitação do síndico, eu estou sempre disponível, sempre o telefone sempre atento. Às vezes eu não consigo responder na hora, principalmente segunda e terça, é bem puxado. A parte de chamados vai todo direcionado para dentro da empresa e geralmente eu fico focado realmente na questão da gestão e na capacitação também, para a gente estar trazendo informações, estar mostrando antes e depois de alguns clientes, de repente trazendo, até muitas vezes eu me disponho também a receber orçamentos para analisar. Rapaz, me ajuda nisso aqui, olha isso aqui para mim. Não concorrência, né? É consultoria. Mas não importa. Sim. Eu tenho que trazer, se a gente está disposto a querer agregar, a gente tem que fornecer, né? A gente tem que... Afinal, são mais de 20 anos aí de suporte e apoio aí aos síndicos, vários grupos, que eu inclusive participo de alguns, e realmente vejo esse engajamento. Parabéns, Frederico. Tem algum contato comercial, mídias sociais? Deixa aí para os nossos ouvintes. Posso deixar meu número, 99986-9851, 85, Fortaleza. E tem o Instagram, @mggm, megagem.mggm. Mais um parceiro aqui Pode falar de novo aí, fala de novo. @megagem.mggm. Também você encontra na rede Unicom, a Megagem, a parceira oficial aqui da gente. Filipão, mensagem final para aquele síndico que está com o elevador toda semana parando, morador preso, não está satisfeito. Recadinho, o que ele precisa fazer? Lógico, antes de pedir uma análise de vocês. E deixa também para a gente aí os contatos comerciais da Ícone. Joia. Primeiramente agradecer, né, a oportunidade novamente.
E em relação ao síndico, à síndica, o administrador de condomínio que esteja precisando, né, que esteja com dificuldade com o equipamento, a gente sabe que é um equipamento sensível, né, que a gente brinca assim que o condomínio só lembra quando para, né? O elevador, todo mundo sobe e desce todo dia, mas quando para, fica aquele caos, né? Verdade. Então, tem que ter um cuidado especial. A gente trabalha com todas as marcas, né? Muitas vezes o síndico também pensa, pô, só posso trabalhar com essa marca aqui, que é o fabricante e tal. Então, não é assim que funciona. Mais um mito aqui, ó, que o Felipe está dizendo. Não existe isso, né, Felipe? Isso, tem fornecedores de peças originais, né? Não existe, vai usar uma peça, nem pode dizer marca é do Paraguai, né? Vai fazer uma gambiarra, não existe isso. Tem peças originais, fornecedores de peças de todas as marcas, a gente tem acesso. Então, a gente tem condição de prestar serviço para todas as marcas. E a gente está disponível a fazer uma vistoria gratuita, sem compromisso, para ver o estado do seu elevador, ver como é que está a manutenção dele e fazer uma proposta também sem compromisso. A Ícone nas redes sociais, em todas as redes, @Ícone Elevadores, o meu pessoal @FCBrígido e contatos 3246-3545 e o 24 horas, o plantão 99603-1354, todos DDD 85. É isso aí, pessoal. Recebi aqui do nosso programa Frederico Frota, da Megagem, Felipe Brígido, da Ícone Elevadores, duas empresas de referência no mercado condominial cearense, do Norte e Nordeste. E agora eu recebo aqui na nossa bancada o meu amigo Soares, José Soares, ele que é CEO e fundador da Soares Engenharia. Vamos bater um papo aqui muito importante sobre manutenção predial com a perspectiva da engenharia. José Soares, seja bem-vindo, boa tarde. Diego, muito obrigado, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui no Tempo de Condomínio para que a gente possa trazer conteúdos que realmente irão fazer a diferença na gestão condominial. Bom, o problema estrutural, a culpa é, quando acontece, do gestor que não se atentou, da empresa que não soube executar, dos dois, quando se não percebe o problema e não toma uma decisão iniciada, preventiva, a corretiva é bem mais cara, né? Exatamente. O que a gente precisa ter dentro de uma gestão condominial é uma equipe multidisciplinar que possa ali dar todo o amparo técnico e dentre outras coisas para aquele gestor. Então, quando se fala de algo estrutural, a primeira coisa é contratar primeiro o engenheiro patologista, para que aquele engenheiro possa identificar qual a real situação da gravidade ou não daquele sintoma e assim elaborar quais etapas a seguir, seja um edital já de convocação de orçamentos para análise dentro de uma metodologia adequada e colocar em prática, ou então alguns ensaios investigativos para melhor avaliação do sintoma. Seu condomínio pode estar caindo e você não sabe, né? Hoje eu estou recebendo aqui o Soares, ele que é especialista no assunto, né? Um engenheiro habilitado pelo CREA, com mais de 13 anos no mercado. Então, falando aí de estrutura, pegando esse gancho, o Soares, existe a lei da inspeção predial. Existem as regras que devem ser adotadas pelos gestores. O síndico responde civil e criminalmente. A gente já viu episódios aqui mesmo em Fortaleza de condomínios que caem, que sofrem abalos. E aí veio aquela pergunta aqui em off que a gente estava conversando sobre a cultura. Por que os condomínios, como tem lá os profissionais que dão suporte, né, o advogado, que é muito importante, o próprio contador, por que não existe uma prática de ter um engenheiro, né, para fazer essa assessoria mensal? Está lá na rúbricazinha da previsão orçamentária. É um debate que eu quero, inclusive, colocar aqui na mesa, diante de tudo que você já viu, das obras que você já executou. É uma real necessidade, até porque os condomínios estão ficando velhos, né? Exatamente. Eu acredito que, assim como você está fazendo esse trabalho de conscientização, levando para a sociedade a importância da engenharia junto aos condomínios e dentre outros profissionais, os órgãos competentes também precisam levar essa informação para a sociedade. Então, quando se fala de lei, nós temos desde 2012 a Lei de Inspeção Predial 9913/12,
que ela traz a importância das edificações estarem realmente seguras, habitáveis, dentro de um plano de manutenção. E aí, quando foi em 2015, com o sancionamento do decreto 3.616, referente à lei de inspeção predial, a sociedade começou a ganhar mais informações sobre a importância de ter um plano de manutenção. Então, cabe ao síndico também levar isso em assembleias, contratar até mesmo alguém que possa palestrar sobre o assunto da importância em manter aquele condomínio, aquela edificação em condições seguras. E para que isso aconteça, a gestão precisa de um profissional habilitado e experiente, né? Vamos supor, o síndico, ele tem formação em engenharia? Não tem. Então, ele precisa de ter um suporte ali, uma consultoria, para que leve a uma assembleia ou qualquer evento ali condominial a importância de ter esse acompanhamento. Então, é preciso fazer um trabalho intenso de conscientização da importância da inspeção predial. Inclusive, eu agora estou lançando o meu livro, Inspeção Predial Salva Vidas. Se Deus quiser, em maio, está previsto aí o lançamento. Já está feito o convite para a gente lançar aqui também, aqui no nosso Exatamente. projeto. Né? Obrigado. Parabéns. E aí a gente está trazendo com uma linguagem mais voltada para a saúde, mostrando a edificação como um paciente que precisa passar por um raio-x, precisa passar por exames, para que realmente ele tenha uma vida longa e saudável. A gente sabe que tudo na vida é foco, né? Muitos gestores, até por a falta do conhecimento, né, dentro de uma perspectiva de gestão, tem focos. Às vezes o foco é na equipe de funcionários ou na parte estética. Eu vejo muitos síndicos provocando assembleias para fazer aquela parte mesmo de retrofit, que chamam, né, embelezamento do condomínio. Só que a lei, ela trata da segurança. Exato. E segurança é, em primeiro lugar, a segurança das pessoas, dos usuários. E quando o Soares fala da lei da inspeção predial, você não pode entender que é um meio de se tirar dinheiro do condomínio, que infelizmente existe isso ainda enraizado, e até escutei de alguns gestores, para que inventaram essa lei? Né? Então você, como especialista que verifica diariamente vícios, sinais, fala para a gente quais são os principais sinais que os síndicos, por não conhecerem, por não serem habilitados, acabam deixando aí para um segundo plano, terceiro plano, e que isso pode gerar um prejuízo futuro, inclusive o risco da segurança dos moradores. Bem, o primeiro sinal, ele tem que ser identificado através da própria inspeção. A inspeção nada mais é do que o raio-x da tua edificação, que através dessa vistoria será identificado anomalias e falhas e registradas, e assim ser possível elaborar esse laudo. Com esse laudo, o síndico vai ter um raio-x daquela edificação, sabendo ali o que é mais crítico, o que é intermediário e o que é mínimo. Com isso, ele consegue levar para uma assembleia e comprovar por que a necessidade daqueles orçamentos. Então, não é da cabeça do síndico que vai ser a necessidade de fazer aquela obra, aquela reforma, mas sim não através... É de um sentimento ou de uma visão, isso, né? De um mas sonho sim que ele através teve. da comprovação de um profissional da área que laudou registrando aquelas anomalias e falhas. Passo a passo. O síndico está aqui acompanhando o nosso episódio, né? Grande audiência, que eu queria reforçar mais uma vez. Você que ainda não segue aqui a gente, não está inscrito no nosso canal do YouTube, então te convido a se inscrever, acionar o sininho aí, dar o like positivo. Se não estiver gostando de nada que eu falei aqui, também dá o dislike, porque engaja nosso programa, mas o nosso intuito é compartilhar conteúdo relevante para síndicos, gestores, moradores. Afinal, estamos aí há 6 anos já com esse projeto em nova cara, nova roupagem, aqui no formato podcast, diretamente dos estúdios da Tempo FM. Né? Queria agradecer imensamente a todo o time técnico que está aqui compondo, né? Tem toda uma estrutura que você não está enxergando, mas que está fazendo esse programa, esse projeto crescer e alavancar cada vez mais. Mas, Soares, passo a passo. O síndico assumiu agora, não sabe nem o que é a lei, aí escutou aqui agora, ouviu, está vendo aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, começou a se atentar que é obrigatório. Ele não tem opção não, tem que fazer.
Detalha para a gente de forma resumida o que diz o tempo, né, o time de cada condomínio que deve passar por esse processo. E depois de feito essa primeira análise, o que ele deve levar para a Assembleia? Qual seria o modo mais estratégico? Porque eu vejo muito o erro de como montar uma Assembleia para se aprovar primeiro essa inspeção, né? A gente vê, às vezes, conflito de interesse, porque não existe, geralmente, um engenheiro isento para te dar consultoria e mapear, né, dar as coordenadas técnicas, que é justamente aquela coisa que eu falei. Tem que ter um engenheiro, né? O condomínio tem que ter uma pessoa de confiança. Por mais que ela tenha uma empresa também que possa executar, mas é importante que exista uma assessoria para que o síndico, que não conhece profundamente, não é obrigado a ser engenheiro, né, o síndico, ele possa levar algo já pronto e detalhado, com o mesmo critério para todo mundo, né? Eu acho que é importante detalhar isso, porque às vezes eu vejo o síndico pega a opinião do irmão, aí de outra pessoa, um vem com a informação, o outro vem com outra, chega para uma assembleia, não existe um critério único para todo mundo, né, baseado no que tem que se fazer. Isso já falando no que está pontuado lá na inspeção predial, existem os níveis também. Então, falei muito agora, eu quero que você detalhe aí para a gente de forma bem objetiva como é que se dá esse processo. Bem, você que assumiu agora um condomínio, primeiro, contrata um engenheiro diagnóstico para que ele sente ali junto a você e identifique quais os documentos técnicos você dispõe naquele condomínio, seja projetos de arquitetura estrutural, seja o AVCB, que é o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro, e dentre outros. Depois que ele identificar e você ali souber o que é que está faltando para que aquele condomínio esteja dentro dos conformes, você vai levar a necessidade de contratar aquela inspeção predial para a Assembleia, onde, de acordo com a idade do prédio, acontece a renovação daquele certificado. Por exemplo, de acordo com a Lei 993 de 2012, para edificações até 20 anos, é de 5 em 5 anos a renovação. De 21 a 30, a cada 3 anos, de 31 a 50 a cada 2 anos, e edificações acima de 50 anos, anualmente. É levado para a Assembleia, aprovada a inspeção, realiza a inspeção. Depois, trabalha a questão dos orçamentos dentro do grau de risco crítico. Aí você leva para a Assembleia. Ó, pessoal, dentro da inspeção nós temos isso que é grau de risco Detalhe, crítico. inclusive, esses graus, né, que do próprio mapeamento da inspeção, a empresa responsável, o engenheiro responsável, ele tem que dar os critérios de risco. Isso. Que é basicamente risco de segurança. Né? O que é o grau Colapso. de risco crítico? É aquilo que coloca em risco a estabilidade da edificação. É aquilo que coloca em risco o impacto ambiental que aquela edificação está gerando, tá certo? Para o meio ambiente. Ou que pode colocar em risco os usuários no seu entorno. Um revestimento cerâmico caindo de uma fachada, que pode atingir alguém, e assim por diante. O grau de risco intermediário, que é o médio, é aquele que, se não houver tratativa, vai se tornar crítico, tá certo? E aquele de grau de risco mínimo é o que é mais estético, a pintura do muro e dentre outras coisas. Então, baseado no laudo de inspeção, você vai levar os orçamentos do grau de risco crítico, o médio e o mínimo ali para a Assembleia. Foi aprovado, aí você contrata alguém para elaborar o edital. Qual a metodologia, por exemplo, para aplicar a impermeabilização da piscina? Porque senão, o que é que vai acontecer? O síndico vai receber vários orçamentos e cada um vai estar narrando diferente. Um vai dar banana, melão, melancia. Você precisa de um norte. Né? Para quê? Então, esse engenheiro patologista ele vai elaborar o edital e dizer banana, banana, banana dentro daquela avaliação. Aí sim você está preparado para levar ao conhecimento de todos naquela Assembleia os orçamentos e assim definir não somente por preço, mas por metodologia. Metodologia técnica. Basicamente, aí, usando a termologia, vamos imaginar um padeiro que vai dar a receita do pão. Isso. Então, quando você chega para uma Assembleia com um especialista que vai dizer a regra no edital da composição orçamentária, é muito mais fácil para os moradores entenderem que ali não é uma questão somente de preço.
Porque se você não fizer isso, vai ter uma empresa que vai para o menor preço, porém pode ser produtos de qualidade duvidosa ou de tempo, né, de correção mínima, e aí você vai acabar sendo enganado, porque você está achando que está pagando barato, mas é aquele barato que sai caro, né, Soares? Você já participou de situações parecidas com o que a gente está conversando aqui? Exatamente. Hoje nós temos a Soares Engenharia, que tanto ela executa, como ela faz o papel de consultoria técnica condominial. Então, já teve várias obras que eu perdi porque o preço do meu concorrente foi bem mais baixo. E depois, eu buscando a melhoria contínua, ao perguntar àquele meu cliente por que eu perdi, ele falou assim, não, cara, teu preço foi o dobro. Mas ele está tirando, aí eu pergunto, né, ele está tirando todo o contrapiso existente para arrancar a manta e assim colocar uma nova? Ele disse, não. Ele disse que não precisava, era só aplicar a manta sobre o contrapiso já existente e depois o novo contrapiso. Eu disse, espera aí, o material antigo estava com soncavo, ou seja, descolado. Não era para fazer assim. Então essa diferença, essa logística de não tirar o material antigo, acabou gerando um custo menor para aquele cliente. Que E por um ele risco ser maior, né, pra leigo e não contratação. ter o acompanhamento técnico, acabou achando que tudo estava igual. Então, eu já passei por situações dessa forma. É. O risco financeiro para uma situação dessa que você acabou de mencionar. É o barato que lá na frente vai sair caro, né? Não fechar a conta, tá entendendo? E o risco para aquele síndico, diante do que ele tomou uma decisão baseada não numa questão técnica, como é que fica o risco para ele da gestão dele? Porque eu já vi situações da própria empresa abandonar a obra. Tá lá um orçamento, fechou pelo mais barato, recebeu 3 parcelas, como diz aqui no cearense, pegou o beco, foi embora. Acontece demais isso, né? O que Soares? acontece é o seguinte, o síndico tem que entender que por trás de um CNPJ sempre existe um CPF. E que ele precisa estar resguardado diante de um conselho fiscal e até mesmo uma equipe de obra. Eu sempre oriento que o síndico convoque uma equipe de obra para que junto dele assine o contrato, Comissão, né? Uma acompanhe comissãozinha de obra, e né? contrate também o próprio engenheiro que fiscalize obra, que é o engenheiro patologista. Então, dessa forma, ele vai estar resguardado não somente juridicamente, porque normalmente todo condomínio tem um advogado, mas não tem um engenheiro. É, e eu volto para a Tá nossa primeira entendendo? pergunta. Será que... Por quê? Cultura. Esse é o nosso papel. Eu acho que já existe a lei, inclusive o CREA é um parceiro aqui do nosso programa. Um grande abraço aí para o Fernando Galiza, que desde 3 anos já acompanha aqui o nosso projeto e sempre traz conteúdo relevante. E o nosso papel aqui é demonstrar riscos, demonstrar conteúdo para favorecer, né, a quem está começando nesse mercado, para aqueles que já fazem parte do mercado e precisam aprimorar, né, a sua gestão. E para a gente finalizar, Soares, fala um pouco, né, de forma mais aprofundada da tua empresa, né, dos projetos que você tem hoje para o mercado condominial, né? Estamos iniciando uma parceria aqui juntamente com a Rede Unicom, então, em primeira mão aqui, eu gostaria de comunicar, né, para a nossa audiência que você é o mais novo membro aqui, parceiro, que a gente valida, que a gente faz realmente a recomendação, porque é muito difícil hoje no mercado condominial tão disputado, mais carente ainda de bons profissionais que respeitam o mercado. E quando a gente fala em respeitar, não está brigando por preço ou por estar se posicionando para fazer maus feitos. É realmente procurar engajar o mercado com conteúdo relevante. Então, sei que você tem uma história aí de mais de 13 anos aí de entregas, né, de acompanhamento. Então, fala um pouco mais aí do teu projeto. Bem, você que quer conhecer o nosso perfil, @Soares_Engenharia. Trabalhamos com obras e reformas condominiais, como também de outros segmentos, como indústria e assim por diante. Trabalhamos com reformas estruturais, reforço estrutural, laudos pós-incêndio, obras pós-incêndio, laudo de inspeção predial. E a gente tem um trabalho também de consultoria. Hoje, o síndico nos contratando, a gente elabora o edital de obra, acompanha a obra, executa a obra, tá certo? Então, toda essa área da engenharia, seja civil, mecânica, elétrica, segurança de trabalho, pós-incêndio,
a gente tem habilidade e experiência para entregar o que realmente o condomínio precisa. Dica final aqui para o síndico que está contratando uma empresa agora para fazer a sua inspeção predial ou fazer uma recuperação estrutural. Três dicas aqui fundamentais de um especialista. Bem, primeiro, peça o acervo técnico, né? Quais as 2 ou 3 RTs que comprovam que aquela pessoa tem experiência com inspeção predial, tá certo? Segundo, peça para ver um modelo de laudo e assim você entender o que é que você está comprando para receber. E a outra coisa, acompanhe e tenha um engenheiro do seu lado. Não somente ele assumir as responsabilidades técnicas, mas você acompanhando, aprender com ele, para que realmente molde melhor o profissional que você quer alcançar. Queria agradecer José Soares aqui, ele que é CEO, diretor da Soares Engenharia, pela grande entrevista e grandes esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes. Para você que acompanhou aqui o nosso programa, quer mais conteúdo, quer se engajar, te convido a se inscrever no nosso canal, Tempo de Condomínio, né, na Tempo FM. O canal é da Tempo FM, tá? Estamos aqui diretamente desse estúdio aqui fantástico da Tempo FM. Também agradecer imensamente aos nossos parceiros, patrocinadores aqui do nosso programa. Você que é empresário, quer participar, quer posicionar sua marca aqui para um público específico, nichado, que é o mercado condominial, né? Acesse aqui o nosso WhatsApp, 3261-1039, que é o WhatsApp da Tempo FM. Né? Você vai ter aí o contato do nosso time comercial. E também para você que quer ser membro aqui da Rede Unicom, um membro exclusivo no seu segmento, te convido a acessar o nosso site www.redeunicom.com ou o nosso Instagram, @redeunicom. Lá você vai encontrar aí várias soluções e a gente vai poder posicionar a tua marca diretamente para quem toma decisão, que são síndicos e gestores, né? Te aguardo no próximo episódio, né? E fique atento aqui às grandes novidades do Tempo de Condomínio Cast aqui na Tempo FM. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Ideal Solutions, corretora de seguros, solução para condomínios, empresas e planos de saúde. Megagem, grupo gerador e bombas. ACN Tratamentos, 10 anos de mercado com água de qualidade. 3110-7577. Audite Consultoria, especializada na gestão de seu condomínio. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização pessoal. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Universo AGV, proteção veicular a preços justos.